Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Júnior, sou farmacêutico, mestre e doutorando em farmacologia. E antes de tudo, eu gostaria de pedir que vocês se inscrevam aí no canal, curtam esse vídeo, compartilhem com os amigos, para que essa informação ela possa chegar aí a um número cada vez maior de pessoas, tá bom? Então, hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre como é que a gente pode fazer para estudar ciências humanas de forma mais eficiente e sem perder tanto tempo. Então, a gente sabe que ciências humanas, elas são muito importantes, né, para a nossa formação e tudo mais, porém, que elas não têm o TRI tão alto assim. Mas, de toda forma, a gente precisa, sim, estudar todos os conteúdos para conseguir desenvolver uma prova legal. Então, o que é que o pessoal faz geralmente? Geralmente, as pessoas, elas trabalham muito em cima de leituras, muito em cima de fazer resumos muito completos, muito enfeitados, e isso causa uma situação em que a gente acaba ficando muito cansado. Então, depois de um dia de estudo de ciências humanas, a gente fica assim, como a Gretchen tá, né? A gente fica, tipo, cansado, a gente fica esgotado, e daí eu trouxe para vocês um método muito legal que faz com que a gente não fique tão cansado assim e que a gente consiga ver todas as humanas em cerca de 3 a 4 meses de duração, a depender, obviamente, da disponibilidade de tempo de vocês, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer e pensar é que a gente vai fazer um Humanaflix. O que é isso, Júnior? Basicamente, a gente vai começar a assistir uma aula após a outra. Muita gente gosta de usar esse método, né, que é o método de maratona, somente assim, assiste uma aula, depois vai para a próxima, depois vai para a próxima. Eu, Júnior, prefiro fazer de forma um pouco mais bem elaborada, digamos assim. Então, o que é que eu gosto de fazer? Primeiramente, eu gosto de selecionar com qual disciplina eu vou começar. Então, por eu ter mais dificuldade e eu achar que eu preciso saber um pouco mais de conceitos, eu começo logo por geografia, porque foi o que eu percebi que tinha questões ali mais complexas e que tem alguns anos aí do Enem que geografia cai bem mais. Então, eu fiquei, não, geografia é mais importante. Então, geralmente, eu começo aí com geografia, depois que eu termino, eu vou para a história, e depois eu faço sociologia e filosofia juntas. E aí, como é que eu vou fazer o meu Manaflix, né? Como é que eu vou fazer para assistir essas aulas todas de uma vez? Primeiro, gente, eu coloco cerca de 1 a 2 aulas por dia. O ideal é que eu faça cerca de 2 ou 3 aulas por dia para conseguir realmente, em um mês, concluir todo o conteúdo. Então, eu vou lá, assisto a aula e vou fazendo algumas anotações dos pontos mais importantes. Então, eu faço um resuminho, tá? Esse resumo ele não precisa ser um resumo muito enfeitado e também não precisa ser o resumo mais completo do mundo. Por quê? Porque quando você for fazer as questões, você vai ver se aquele seu resumo é suficiente ou não, ou se a aula do professor ela foi suficiente ou não para você. Ao fazer as questões e vocês perceberem que estão errando alguns detalhes, alguns conceitos que não foram dados na aula, vocês podem ir complementando o resumo de vocês. Então, o objetivo é esse, é basicamente assistir o maior número possível de aulas, fazer resumos simples para não perder tempo e depois testar se o que você aprendeu realmente é suficiente por meio de questões e passar para a próxima aula. Júnior, como é que eu sei se é suficiente ou não? Geralmente eu tenho uma medida aí de 70% de acertos, tá? E aí vocês vão ter que ser bem críticos. Será que eu errei a questão porque eu não sabia? Ou será que eu errei a questão porque eu não prestei atenção nas informações? Porque tudo isso tem que ser levado em consideração, tá bom? Então é uma avaliação muito pessoal. Algumas pessoas, por sua vez, elas preferem assistir a aula uma atrás da outra e não fazer resumo, nem fazer questão, deixar para fazer só quando terminar a maratona inteira. Eu, particularmente, não consigo. Eu, particularmente, preciso testar para eu sentir confiança para poder passar para o próximo assunto. Então, assim, eu estou trazendo a minha experiência pessoal, mas vocês adequem à realidade de vocês, tá bom? Cada um com a sua vibe aí de estudo, né, preferida. Depois que a gente faz todo o planejamento de como a gente quer, né, desenvolver essa maratona, a gente pode criar uma meta de fazer uma disciplina por mês. Então, eu posso pegar, por exemplo, um mês para geografia, um mês para história e um mês para sociologia e filosofia. Então, vocês podem fazer como se fossem mini projetos. Então, vocês pegam um papel em branco, anotam todos os assuntos que tem, divide pelo número de conteúdos que vão ter lá por cerca de 30 dias.
Júnior, eu posso demorar mais tempo? Sim, você pode demorar mais tempo. É como eu falei, pessoal, vai depender da realidade de cada um. Percebam que o método maratona, né, que é esse Humanaflix, que a gente faz, ele tem justamente o objetivo de você conseguir estudar de forma mais rápida esses conteúdos, para justamente você já partir para a prova antiga, para justamente você já partir só para a lista de exercícios, para poder treinar aquilo que você já sabe. E aí, quando esquecer alguma coisinha, vai lá no resumo, dá uma lida, refaz uma lista específica lá que vocês estão tendo mais dificuldade, e assim vocês vão conseguindo aí se desenvolver bem melhor, tá, pessoal? Lembrando que para a literatura, a forma de estudar é basicamente a mesma que eu estou falando aqui para ciências humanas. Inclusive, eu vou deixar para vocês também aqui no card, tá? O vídeo eu falando aí sobre como estudar literatura, que também é super importante para a gente. E é basicamente isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Gratidão e até a próxima.